Olá pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui de volta com vocês. Nós vamos dar prosseguimento à nossa preparação para o exame de ordem, uma aula muito importante, porque começamos matéria nova. Você aí que vinha estudando direito societário, você vai passar um risco. Vamos começar a falar sobre falência, recuperação judicial e extrajudicial. Esse é o nosso tópico e neste bloco muito teremos de dispositivos comuns. Pode colocar o título aí, recuperação judicial e extrajudicial e falência, né? Falência, recuperação judicial e extrajudicial. Temos uma legislação própria para a falência, que é, falência e recuperação, que é a Lei 11.101 de 2005. Repetindo, 11.101 de 2005 é uma legislação própria, específica para falência e recuperação. Todos os artigos que vamos estudar estão nessa legislação. Peço de todos vocês muito cuidado, muita atenção, nós vamos passar pelos principais. A legislação sofreu uma reforma recente, ok? Muitos falam de nova lei de falência e recuperação. Temos isso aqui no nosso material e você precisa estar muito atento, não só nos artigos, mas nos slides que eu separei para que vocês levem para casa, façam um estudo, releitura dos artigos, ok? Para levar para a prova. Tudo bem, já sabemos da legislação, já sabemos que é falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Vamos pegar ponto por ponto agora. O primeiro deles, está aí na tela, vejam só, é o sujeito, tá? O sujeito da lei, que é empresário e sociedade empresária. Nós vamos dar o nome para ele. Opa, escrevi errado, só um minutinho. Nós daremos o nome aqui para esse sujeito de devedor. Ok? Esse é o sujeito da lei, devedor, do empresário e da sociedade empresária. E nós temos aqui o artigo 1º, devedor do artigo 1º, sociedade empresária ou empresário. O que isso quer dizer? Para se submeter à lei de falência, para que a lei se aplique, falência e recuperação, vamos colocar assim, para que se aplique a uma determinada pessoa, a lei já disse, só se essa pessoa for empresário, que é o individual, ou sociedade empresária. O que isso quer dizer na prática? Não se aplica falência para quem não é empresário, quem não é sociedade empresária. Exemplo, sociedade simples, de advogado, por exemplo, não está submetida à lei de falência e recuperação, porque não é empresária. Aplicar ao autônomo, que é o dentista, o médico, que não são empresários, também não pode. Ao advogado, não pode. Aplicar para uma fundação, não é empresário, não pode. Para uma associação sem fins lucrativos, não empresário, não pode. Reparem que nós temos essa limitação da lei. Só se aplica a empresário ou sociedade empresária. Para não ficar repetindo isso, a lei até já coloca o nome, devedor. É assim que nós vamos chamá-lo, tá certo? Quando eu mencionar aqui devedor, ou é empresário, ou é sociedade empresária. Legal? Tudo certo? O nosso segundo ponto é que mesmo sendo esse devedor, dentro da legislação, a própria lei exclui duas categorias. Temos os excluídos pela lei mesmo. E isso cai em prova. Vejam só, nós vamos colocar como segundo ponto, dos excluídos, e o artigo é o 2º da lei, ok? Nós temos 2 incisos, e vamos trabalhá-los de forma separada. O inciso 1º, que traz empresa pública ou sociedade de economia mista, isso porque tem recurso público envolvido. Empresa pública só tem um acionista que é a União. É dinheiro do povo. Sociedade de economia mista tem participação pública, é dinheiro do povo. O governo que tem que resolver isso de outra forma, não dentro de regra de falência e recuperação. Totalmente excluído. Jamais empresa pública, sociedade de economia mista estará submetida à lei de falência e recuperação, ok? São totalmente excluídos.
Só lembrar do critério público aí, fica fácil para vocês. E no inciso segundo, temos outros que são excluídos. Vejam só, temos aqui, no inciso segundo, instituições financeiras, cooperativa de crédito, consórcio, previdência complementar, operadora de plano de saúde, seguradora, sociedade de capitalização e outras equiparadas. Traz a legislação algumas outras sociedades que têm procedimentos próprios. Em caso de dificuldade financeira, elas não virão imediatamente para a lei de falência. Elas precisam de um procedimento legal próprio, que a própria lei já diz assim, perdão, é um procedimento de liquidação extrajudicial. Fala, olha, banco, por exemplo, banco, você está em dificuldade, está quase quebrando? Você vai primeiro para esse procedimento de liquidação, se for o caso, depois você venha para a lei de falência, mas agora não. Por isso que nós dizemos que essas do inciso segundo são parcialmente excluídas, não totalmente, porque num primeiro momento não podem ser incluídas, mas poderão num segundo momento. Como é que você vai lembrar delas? Dá uma olhada novamente. Como é que eu vou lembrar, professor? Dessas instituições. Como que eu faço isso? Bem fácil. Olha só. Olha que legal. E é simples. Você está aí se preparando para passar no exame de ordem, vai se tornar um advogado, advogada, e vai ser bem sucedido, vai começar a ganhar dinheiro. Onde você vai colocar seu recurso? Instituição financeira, cooperativa de crédito, sociedade de capitalização. Então veja, né? Vai, com esse seu recurso, buscar adquirir um veículo, ou trocar um veículo que você já tem, você faz um consórcio. Foi contemplado no consórcio, faz o seguro, né, para poder ter esse veículo com segurança. Como autônomo ou como em sociedade de advogado, precisa de um bom plano de saúde, né, porque a profissão é tensa. E sempre caminhando de forma planejada com uma boa previdência complementar para te trazer uma segurança futura. Tá certo? Instituição financeira, cooperativa de crédito, sociedade de capitalização, consórcio, seguro, plano de saúde e previdência complementar. Tá aí, esses são os parcialmente excluídos. Já vimos o primeiro ponto e o segundo. Vamos para o terceiro, olha comigo aí na tela. Nós temos o foro competente, é o artigo 3º, já caiu no exame de ordem e é algo bem rápido que nós vamos aqui trabalhar, que não tem segredo. Prestem atenção. A falência e a recuperação judicial, ela tramita na justiça estadual, não na justiça federal. É no fórum mesmo. E diz a legislação que deve ser no local do principal estabelecimento, que não quer dizer sede ou filial, mas sim o lugar que tem as principais atividades. Exemplo, o devedor, ele tem sede em vamos pegar as capitais, ele tem sede em São Paulo e filiais no Rio, Belo Horizonte, Vitória e Salvador. A sede é em São Paulo. Quer pedir recuperação judicial ou vai ser pedido uma falência? Vai ser no local da principal atividade. Como é que você fica sabendo disso? A própria sociedade vai dizer, olha, é na filial de Salvador que tem as principais atividades por essa e essa razão, então lá será o foro competente. Veja só, é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil. Está aí, essa é a previsão do foro competente, nosso terceiro ponto. Não tem muito segredo. O que o exame de ordem faz? E já fez com vocês? Coloca o nome de várias cidades, né? E ali você tem que optar da maneira mais fácil, mais correta pelo destino da recuperação judicial ou da própria falência.
Nosso quarto ponto aqui, ele traz um artigo da legislação que é discreto, mas, por incrível que pareça, por mais discreto que seja, ele é um dos mais cobrados em concursos públicos, inclusive já cobrado em exame de ordem. Por isso que eu peço muita atenção, você vai marcar esse artigo, eu vou mostrar aqui a relevância dele, você precisa entender, para não dar bobeira na prova. Vejam só, eu estou falando da ponto 4 da nossa aula, que é o artigo 5º da legislação. Não são exigíveis na falência e recuperação. Está dizendo aqui, olha que interessante. Não são exigíveis na falência nem na recuperação judicial. Do que você está falando, professor? Vem a lei e fala o seguinte, olha, falência e recuperação é crédito, é recurso, né? Tem que pagar e receber. O que é gratuito está fora dessa lei, está fora desse processo. Por isso que não se pode exigir obrigações a título gratuito na falência e recuperação. Vejam só, está excluído aqui, olha, não se pode exigir obrigações a título gratuito. Isso está fora. Também, aquele credor, ele vai se habilitar no processo de falência e recuperação para receber o seu crédito. Exemplo, o José Humberto é credor de um processo de uma massa falida aí, ou numa recuperação judicial. Eu tenho um crédito de R$10.000, é um cheque. O que diz a lei? Você pode pegar seu cheque credor, José Humberto, ir lá no processo e se habilitar. Olha, eu sou credor, excelência. Me coloca aí no bolo desses credores para eu receber o meu valor. A lei permite isso. A lei permite mais. Fala assim, se você, para ter direito a esse valor, precisou entrar com ação judicial contra o devedor, você ganhou a ação e lá você pagou custas, você teve despesa com custas judiciais. Esse valor que você gastou com custas, você pode habilitar também. Resumindo, o credor pode chegar no processo para habilitar o crédito. Dizer, ó, tá aqui o meu crédito, mais o que eu gastei com custas. Por quê? Para eu ter esse crédito, eu tive que entrar com ação judicial, tive que pagar custas lá, e aqui eu estou para, neste caso, né, receber o meu crédito. Ponto. Só que vem a lei e fala, as demais despesas que o credor tiver, ele não pode habilitar no processo, não. Por exemplo, o José Humberto teve que contratar uma advogada para esse processo. Ela me cobrou R$2.000, dando um exemplo. Essa despesa que eu tive com ela, o José Humberto teve despesa com transporte, com alimentação, com cópias. Eu não posso pegar essas despesas e cobrar no processo de falência. Então, resumindo, eu posso cobrar o crédito e posso cobrar as despesas que eu tive de custa judicial. Olha só. Você não pode exigir, e atenção, as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência. Você não pode cobrar nada lá, salvo o seu crédito e as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor. Então é isso que está dizendo. Você não pode cobrar nada além do seu crédito mesmo e custas judiciais que você gastou. Você pode cobrar outras despesas, mas não na falência. Falência aqui é o crédito mais custas judiciais em litígio com o devedor. Esse artigo 5º, ele é importantíssimo e fenomenal. Tudo certo? Tudo ok? Excelente. Agora nós vamos para o ponto 5º, quer dizer, ponto 5. Exame de ordem ainda não cobrou, mas, como nós temos essa multidisciplinariedade no exame de ordem, tem tudo para trazer uma questão envolvendo direito penal, processo penal com direito falimentar. Tudo para fazer isso. Está demorando. Está na hora disso acontecer. E você está falando do quê, José Humberto? Vem comigo na tela. Você vai colocar aqui os crimes falimentares. E você já vai separar aí no seu código, já vai separar o artigo 183
184 e 187. Você vai separar esses 3 artigos. O que diz a lei? Fala, olha, na falência tem crime sim, tem os crimes falimentares. A lei tipifica crimes. Fala, olha, muito cuidado, porque se for decretado falência, pode ter crime sim. O que a gente precisa saber disso? Que crime é processo criminal, é vara criminal, esse tipo de coisa. Não é empresarial, mas o processo empresarial de falência, ele corre na vara empresarial. Vamos dar um exemplo fácil. São Paulo, o processo falimentar não vai para a vara civil, nem para de família, nem para de registro público, nem para criminal, vai para a vara especializada, que é a vara empresarial. É ali que vai tramitar o processo falimentar. Vai tramitar ali. Detectou que tem crime. E aí, como que vai ficar? Por isso eu separei esses 3 artigos para vocês e nós vamos pegar o que tem de mais importante neles. Atenção que você vai marcar aí também. Primeiro, vejam só, que os crimes, artigo 184, os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Essa é a primeira informação importante. Ó, tem crime aí. Não quer dizer que aquela ação que é mediante representação, não é especialidade do professor aqui não, tá, pessoal? Criminal. Mas, ação penal pública incondicionada. Vai tramitar essa ação penal. Ok. Quem vai tomar essa providência de mover essa ação já que tem crime? Veja só. Veja só. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o MP, olha aqui pessoal, o MP, Ministério Público, verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nessa lei, promoverá imediatamente a ação penal ou abertura de inquérito policial. Olha aí que legal. Está dizendo, olha, lá na sentença vai constar que tem crime. Ó, tem crime. Vai intimar o Ministério Público, que é o nosso fiscal da lei. Ministério Público, ele viu lá, tem crime. O que está dizendo a lei? Como é a ação penal pública incondicionada, você vai ter que tomar providência, Ministério Público. Então, promova imediatamente a ação penal. Se o Ministério Público entender que precisa de inquérito, ele requisitará a abertura do inquérito policial. Ele tem essas 2 opções. Ótimo. E aí surge uma dúvida. Mas essa ação penal, ela tramitará aonde? Porque a ação de falência está na vara empresarial. Abre um outro processo, apenso, manda para o mesmo juiz empresarial e fala, agora você vai dar conta também da ação penal. O que diz a lei? Questãozinha de prova, atenção. Artigo 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência. O artigo está dizendo. Calma aí, está em São Paulo. Processo de falência está na vara empresarial. Teve crime. Ministério Público pega, vai entrar com a ação penal. Ele vai distribuir, vai mandar lá para o juiz criminal de São Paulo, da capital. Porque a competência é criminal e não do juiz empresarial. Vejam só. Conhecer da ação penal pelos crimes previstos nessa lei. E aí, vejam que interessante, porque nós vamos utilizar tanto regra de processo penal, como a lei falimentar. Você me pergunta assim, professor Zé Humberto, o que vai prevalecer? As regras de processo penal ou a lei falimentar? Então você vem aqui comigo, porque isso é importante, tá? Isso é importante.
Nós vamos lá no artigo 189, olha só. Artigo 189. E diz assim: aplica-se no que couber aos procedimentos previstos nessa lei o disposto do Código de Processo Civil para questões cíveis, tá, pessoal? Desde que não incompatível com os princípios dessa lei. Só que o criminal, olha só, 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal no que não forem incompatíveis com essa lei. Resumindo, a lei de falência prevalece sobre o Código de Processo Penal, porque ele terá uma aplicação supletiva neste caso. Sugestão: separe aí do artigo 183 até o artigo 188, são os principais artigos, para que possamos aí compreender essa parte criminal. E aí, se você tiver mais curiosidade, mais interesse, né, você pode buscar na parte lá de tipificação dos crimes essas previsões. Pessoal, ok, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só um segundo. Ok? Vejam só. Nós já vimos aqui pela legislação, que é a 11.101, quem são os sujeitos submetidos à lei. Vimos também que temos os excluídos, vimos o foro competente e vimos obrigações que não são exigíveis. Você vai separar no seu código do artigo 1º até o artigo 5º. Pode já absorver esses artigos aí. Paralelo a isso, nós estudamos e observamos os crimes falimentares que estão do 183 até o 188 da própria legislação. Ou seja, isso é uma outra parte. O que nós vamos falar aqui agora? Que tanto na falência quanto na recuperação judicial, nós temos um sujeito, um terceiro, que vai auxiliar todo esse processo. Qual é o nome dele? Administrador judicial. O que você vai fazer agora? Você vai colocar como nosso sexto ponto, ponto 6, administrador judicial. Pode colocar aí, administrador judicial. Aqui na tela, deixa eu mudar aqui. Administrador judicial. Vou colocar assim. Administrador judicial. Tá. Qual que é a relevância desse profissional? Vejam só. Quando o juiz decreta a falência do devedor, ele expulsa o devedor, retira ele do local empresarial e coloca no seu lugar o administrador judicial. Fala assim: olha, administrador, você agora vai tocar o barco, que não é mais um empresário ou sociedade empresária, é uma massa falida, que agora quebrou. Você que vai tocar o barco. Já na recuperação judicial, o juiz não substitui o devedor. Em recuperação, o devedor continua a vida dele normal. Exemplo, a empresa Oi pediu recuperação judicial. Do jeito que ela estava, ela continua, ela vai funcionando normalmente com seus administradores, gestores. A vida segue normal, fazendo negócios, atendendo a clientela, os consumidores, pagando seus fornecedores, vida normal. Só que na recuperação judicial, o juiz também nomeia um administrador que fica de fora, lá no escritório dele, e vai auxiliar o processo de recuperação. Terá atribuições próprias. Então percebam que na falência, o administrador pega a rédea e assume a massa falida,
já que o devedor falido é expulso. E na recuperação judicial, não, o administrador fica de fora, só observando e ajudando no processo de recuperação. Fato é que tanto em uma hipótese quanto outra, esse profissional administrador judicial é muito importante. De pronto, o que você vai fazer? Você vai separar dos artigos aí, 21 ao 25 da sua lei, para ler depois com calma, tá? São esses artigos, tratando do administrador judicial. Mas o que você precisa ter atenção? Em primeiro lugar, quem nomeia e destitui o administrador é o juiz. O juiz quem nomeia e destitui. É um ato do juiz. Não é de comitê de credor, não é de Ministério Público opinando, não, é do juiz, nomeação e destituição. E é um encargo que não é gratuito, não. Pelo contrário, muito bem remunerado. Esse administrador, ele receberá até 5% se for na falência do valor de venda dos bens. Venderam os bens por 100 milhões de reais. O administrador vai receber 2%, 2 milhões. Na recuperação judicial, até 5% do valor do crédito. A recuperação judicial da Oi era de 30 bilhões de reais. O administrador vai ter 1%. Olha o tamanho aí dessa remuneração. O juiz é que fixa essa remuneração. Veja na tela. O administrador será um profissional idôneo. Profissional idôneo, a OAB já cobrou isso, tá? Basta ser um profissional idôneo. A lei dá sugestão, preferencialmente advogado, economista, administrador ou contador, podendo até ser uma pessoa jurídica, tá? Especializada, que é até o indicado para grande falência ou recuperação. Esse ponto aqui merece destaque. Geralmente, quem vai ser administrador é advogado ou pessoa jurídica. Geralmente. Recuperação judicial da Oi, pessoa jurídica, escritório grande, para dar conta do serviço. Mas pode ser um engenheiro? Pode. Pode ser um médico? Pode, porque diz a lei aqui profissional idôneo. Tá certo? E aí vem outro detalhe que eu disse para vocês. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, grau de complexidade do trabalho e valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. É o juiz que fixa. Você já viu o percentual até 5%. Se for micro ou pequena empresa, isso aqui é um detalhe relevante. Micro ou pequena empresa, esse percentual será de até 2%. Isso é importante, né? Porque ajusta aqui dentro da capacidade de pagamento. Então, para os pequenos, até 2%. Isso, inclusive, já foi cobrado no exame de ordem, esse detalhe. O exame adora isso, né? Exame de ordem, pegar ali as brechas, né? Os detalhezinhos que a legislação especifica. Então é isso. Tanto vale para recuperação judicial como para falência, também o efeito comum. Aqui nesse primeiro bloco, nós já tratamos desses 6 primeiros pontos.